meu nome é Natália Muniak-Twardowski. Estou com 90 anos completo. Chegamos de carroça em 1936. Alberto Rodrigues Pompeu, meu nome. Eu nasci no dia 15 de novembro de 1937, em Foz do Iguaçu. Enedi Rita Vilaca Rocha. Reinaldo Bramati, 76 anos. Meu nome é Janine Bartmik, tenho 65 anos. Meu nome é Dirceu Fardowski, nasci aqui em Cascavel em 1946, dia 19 de abril. Exaltina Luiza Vilaca. Meu nome é Valdir Antônio Weber, nasci dia 15 de abril de 1939, quer dizer, que acabei de completar 72 anos de idade. Na segunda metade do século XIX, a região oeste do Paraná era controlada por estrangeiros, principalmente argentinos e ingleses. Esses estrangeiros controlavam os portos do Rio Paraná e exploravam a economia da região, na época voltada exclusivamente ao extrativismo da erva mate e da madeira. Em 1885, o ervateiro Augusto Gomes de Oliveira e seu filho do mesmo nome, vindos de Catanduvas, construíram a grande estrada da erva mate que cortava a trilha militar. O cruzamento da trilha militar e outras trilhas ervateiras com a estrada de Gomes passou a ser conhecida como a Encruzilhada dos Gomes. Quando nós chegamos aqui, era estrada de chão, né? Era apenas uma vila que tinha aqui em Cascavel. Apenas tinha 14 casas na região, né? Era um lugar quase sem conforto. Foi uma jornada bastante sofrida. Eu não estranhei muito, porque eu já era criado no interior, na colônia, não tinha muita diferença. Então, coisa que nem eu, minha idade era jovem, eu gostava de futebol, tocar sanfona, que até hoje gosto, e baile, e dirigir caminhão, namorar bastante, dançar bastante. Isso eu gostava também. Trabalhava. Trabalhava também bastante, trabalhava bastante. Sofria, mas para mim, se tivesse que voltar e sofrer tudo que eu passei, eu voltaria de novo. Porque foi sofrido, menino, foi sofrido. Chuveiro a gente esquentava a água, era um balde que a gente pendurava, furava embaixo, punhava um chuveirinho, punhava água, se ensaboava e ligava. Desligava de se enxaguar assim. Aí enquanto não, durante o dia, se a gente não ia tomar banho no chuveiro, tomava banho na tina, né? Uma tina grande, né? Cheia de água, né? Nós somos do interior mesmo, nós somos daqui. Minha mãe era de Guarapuava, eu nasci em Foz do Iguaçu, como eu já disse. Então nós estávamos no nosso ambiente, nós não tivemos a menor dificuldade de viver aqui. A forma de vida, os costumes eram de nossa prática. Nós não tínhamos nada que... nenhuma adaptação foi necessária. A adaptação foi frustrante, digamos assim, porque primeiro, não viemos para residir no vilarejo de Cascavel. Viemos para nos tornarmos proprietários de terras devolutas do estado, as melhores do mundo, segundo se falava, terra roxa, né? E partir para a agricultura e produzir, nos instalar e crescer. A minha adaptação, 6 meses depois, foi pior ainda, porque eu tinha um convívio bom no ambiente escolar, lá em Videira. Era uma cidade dinâmica na época até. E quando eu cheguei em Cascavel, eu entrava numa fossa assim, de saudade lá das minhas amiguinhas, das namoradinhas de primária, né? E o que se ouvia era só naquelas tardes quentes, assim, no descampado, que era aqui próximo onde é a igreja Santo Antônio hoje, era o ciciar das cigarras assim no ouvido, só, e o calor assim, que às vezes até havia aquela ondulação no ar assim. Então eu ficava muito na fossa e com uma saudade tremenda do ambiente que eu tinha lá em Videira. Quer dizer, quando nós chegamos aqui, eu tenho sinal nas pernas até hoje
mordida de mosquito. Às 2 horas da tarde, para a gente conversar, tinha que ficar abanando assim. Até o meu irmão Exadido, é o nome dele, né? Falou pro pai, nós podíamos ter rabo, nascer de rabo, que daí a gente ficava abanando, não precisava ficar com as mãos. E para dormir, nós tínhamos que colocar uma ripa no pé da cama e na cabeceira e jogar lençol por cima, porque tinha muito mosquito porva e pernilongo. Menino Cascavel, para te contar a verdade, se você contasse, Cascavel não tinha muito pouca coisa. Médico tinha um médico. Uma farmácia, tinha uma farmácia. Luz não tinha. Telefone não tinha, comunicação nenhuma não tinha. E quando chovia, nem ônibus não existia. Então se ficava só quando descia avião, que descia aqui na rodoviária aqui, que era a pista dos aviões que descia aqui. Quando vinha, mas comunicação, estrada, ônibus, isso nada trafegava, quando chovia bastante. A cidade naqueles tempos não era nada, não tinha rua, não tinha nada aqui. Era só as casas, uma perto da outra, ali não tinha rua nenhuma. É só a estradinha para sair, para ir trabalhar na roça, para ir para a Foz, é só uma estradinha que tinha, não tinha rua aqui. As viagens de carroça também era sofrido, porque a estrada também só tinha a estradinha que passava as carroças, e às vezes tinham que fazer desvio para poder passar quando trancava a estrada. Era muito sofrido, e as casas eram tudo de madeira lascada. E nós usávamos lampião na casa, e aquelas casas eles juntavam as tábuas quando estava verde, enxugava, fazia aqueles frestos assim. Então nós, quando de noite acendia lampião, o dia que ventava, o lampião não parava aceso. Nós tínhamos que ficar mais no escuro do que na claridade. Aqui não tinha açougue, não tinha padre, não tinha médico quando nós chegamos. Não tinha fórum. Aqui os casamentos saíam na delegacia. Na área de comunicação nós tivemos vários desenvolvimentos aqui na região. O primeiro foi, claro, o telégrafo. O telégrafo foi instalado no início do século na região de Cascavel. Eles ligaram a Laranjeiras, naquele tempo chamava-se Xagu. De Laranjeiras a Foz do Iguaçu teve um João Galberto, foi militares do exército que fizeram a primeira linha telegráfica ligando Foz do Iguaçu, no começo do século, 1904, 1908, por aí, 4, 5 anos eles têm. Uma história muito bonita, bem contada, existem detalhes dessa façanha, desse grande empreendimento. E era a única forma de comunicação que nós tínhamos, era o telégrafo com fio. O sistema Morse, existiam os telegrafistas, né, então. E esse sistema perdurou até a criação da radiotelegrafia. Até então era a necessidade de fios. Havia a participação de pessoas na logística desse sistema. Aqui não havia energia elétrica nem por sonho. Então o sargento Oswaldo Ercílio de Oliveira, que era radiotelegrafista da Comissão de Estrada de Rodagem, que era do Exército, que implantou a estratégica, então BR-35, estratégica porque era a primeira ligação da capital com o oeste do Paraná. Ele montou um serviço de alto-falantes, né? Bem equipado, com aqueles cornetões, aqui onde é a Praça Getúlio Vargas, aqui arranjavam um tronco assim, eucalipto acho que nem tinha na época aqui, mas um tronco bem alto, colocavam uma corneta metálica lá, e o sol ia embora, e eu fui convidado para ser o sonoplasta do serviço de alto-falante. Aí ele, com aquele vozeirão, tinha uma voz bem impostada, tá? Falava, esta é a voz do povo e do comércio de Cascavel, patati, patatá, papapá, papapá. E aí tinha comerciais que eram lidos,
Homenagem para aniversário, dos discos da Bolacha Preta, 78 rotações, me lembro bem ainda, da gravadora Copacabana, era com Cascatinha e Ana, de um lado, Índia, do outro, Meu Primeiro Amor. Aquele disco até furava de tanto a gente tocar, tanto o pessoal tá. E tinha a típica do Francisco Canaro, dos tangos e tal, argentina, a típica famosa da Argentina, também ela com Parcita, não sei o que, e outras musiquinhas mais, 78, daí depois já veio os 33 rotações também lá e a gente soltava, né? Então, Oswaldo Ciro de Oliveira fazia a locução e eu fazia a sonoplastia, né? Então funcionava bonitinho, aí dava uma distração até as 10 da noite aqui para o povo de Cascavel, tinha um barulhinho, depois as corujas tomavam conta do espaço de novo, né? Aconteceu depois a criação na década de 40 do Correio Aéreo Nacional. Esses aviões pousavam aqui e aqui em Cascavel foi instalado uma estação de radiotelegrafia, daí já era rádio, aí tinha um militar da Força Aérea, da FAB, que cuidava, 1, 2 militares, 3 militares, conforme a época. O único posto de gasolina que tinha da nossa serraria, a Foz do Iguaçu, não tinha Medianeira, Matelândia, Céu Azul, tudo, não tinha um posto de gasolina, só tinha em Cascavel um posto, que é o posto do Valdemar Bão, que existe até hoje ali. Era o único posto. Inclusive, depois de um tempo, um engenheiro que veio de Curitiba chegou aqui em Cascavel, ele se animou de montar um outro posto, que é aquele posto em frente ao Banco do Brasil. Mas não aguentou, ele fechou porque Cascavel não comportava 2 postos, não tinha carro suficiente para 2 postos. Você vê como é que era, cara. Teve que fechar. O Hotel Martinique era do meu tio, né? Que ele tinha feito um hotel bem grande. Ele tinha aquelas pessoas que vinham para comprar terra, negociar, eles paravam no hotel, né? Um hotel grande, tinha vários quartos, daí já naquela época já estava mais, cidade estava mais grande, o povo vinha para cá, né? E ficava no hotel. Até o primeiro médico que veio para Cascavel, ele ficou no hotel do tio, ele atendia no hotel, né? Meses, depois que ele conseguiu juntar um dinheiro, uma madeira, né, daí fizeram o hotel Hospital Dr. Vilso Joffre, que era ele, bem simples. Depois ele foi ampliando, que daí a região inteira vinha para o hospital. Tinha a doença da febre amarela, do tifo, até na casa da minha mãe tinha gente que ficava meses e meses lá para se tratar com o Dr. Vilso, né? A primeira rodoviária de Cascavel ficava na Avenida Brasil, esquina com a Carlos Gomes. Tanto que o dono da primeira rodoviária se chamava Gomes, sobrenome Gomes, né? E ele era um bar, né? Daí aquele bar era rodoviária, era correio, depois que foi montado o correio, né? Aquela foi uma época que quase não tinha ônibus, porque quando chovia muito aí era difícil, nem tinha. Aí tinha os ônibus chamavam uma empresa que chamava Rio Paraná. Rio Paraná chamava o nome da empresa. Era a única que tinha os ônibus amarelos e tinha poucos, tinha uma meia dúzia de ônibus. Fazia Garapuava, não era até Garapuava só e até Foz. Quando não chovia, quando o tempo estava bom, tudo bem, ia tudo bem. Quando chovia, aí virava bicho, era dormindo dentro do ônibus. E esses ônibus tinham um lugar só para comer durante a noite, a madrugada, que era em Medianeira. Tinha uma lanchonete de um rapaz lá, que ficava ali esperando os ônibus que viessem, quando vinha, para ganhar os trocos dele, né? E ele era muito amigo dos motoristas, dos ônibus. Aí chegou uma madrugada lá, um motorista encostou o ônibus, cheio de gente, desceu, e o rapaz foi brincar, sempre brincava com o rapaz da lanchonete. O rapaz não deu muita confiança. Aí ele falou assim: o que está acontecendo? Você está meio triste, parece? Eu tô muito triste. O que aconteceu? Faleceu meu pai essa madrugada. Eu fazer meus pesos, né? O que vamos fazer? Só eu preciso pedir um favor para você. Eu falei: não, pelo amor de Deus, estou aí, o que precisar de mim? Estou à tua disposição, não tem... Não é que aqui em Medianeira, e é verdade, cara, não tem caixão. Não tem caixão para defunto. Eu vou te dar o dinheiro e o barbante da medida, e você me compra na Foz do Iguaçu
e me traz para mim. O cara, não tem problema. Pegou o dinheiro e o barbante, pegou os passageiros e tocou. Chegou lá na Foz, mas naquele tempo, não é que nem agora, chega lá no ônibus por fora, fazem a limpeza geral. Não, chegava com esguicho, daqueles esguichos, lavava caminhão imposto por dentro para tirar barro daqueles botinão de bota, daqueles cara de bota, quando tinha de barro, limpava por dentro com esguicho, engraxava o caminhão, o ônibus, e abastecia. Enquanto isso, o motorista foi atrás do caixão. E aprontaram, era o mesmo ônibus que tinha que voltar já, porque não tinha outro para substituir. Então, enquanto ele arrumou e os passageiros vieram, foram embarcando, o cara veio com o caixão. Quando ele chegou para embarcar, viu o caixão, chegou, o ônibus estava lotado, cara. Já na hora de estavam esperando só ele chegar. Ele chegou, olhou, e agora onde é que eu pus esse caixão aí? Olhou lá em cima do ônibus tinha uma grade de uma altura assim, que eles usavam naquela época, para pôr mala. E ele pensou, vou pôr o caixão lá em cima naquele porta-mala. E trepou lá e colocou lá. E pegou o ônibus, aqueles buracos que veio embora. Não estava, o tempo estava bom. Lá numa altura, para lá de São Miguel do Iguaçu, um passageiro lá. Ele parou. Ele falou, não dá, cara, para te levar porque está lotado. Só se você quiser ir em cima. Ah, não, a gente dava graça de meio pendurado, porque não tinha como vir, né? Aí ele trepou lá em cima e olhou aquele caixão, cara, andou lá, sentou do lado entre a grade e entrou no caixão. E vinha, e buraco, e vinha, o caixão meio se balangava. Antes de chegar em São Miguel, um pouquinho para cá de São Miguel, na Serra do Mico, ela chamava, se armou um tempo, uma manga de chuva, e ele pensou, e agora, de todo desconfiado que esse caixão não tem ninguém dentro. O cara disse que ele pegou, levantou, não tinha mesmo, não tinha ninguém. Ah, diz ele, vou me acudir dentro desse caixão. Foi o que ele fez. Foi, desparafusou, deitou lá dentro, ficou ali, né? Ali um pouco ele andou, vi que o ônibus parou, era um outro caroneiro, cara. Aí o motorista falou, ó, até Medianeira eu te levo, só você tem que ir em cima, só que já tem um lá, não tem problema, ele subiu lá, mas não viu esse um que ele falou. Mas, pô, que deu um, será que é o defunto que está aí dentro, cara? E veio, daí a pouco o homem que estava dentro do caixão, acabou a chuva, começou a vir as últimas gotas, aquelas gotas pesadas, e ele começou, eu vou sair daqui, porque acho que o tempo está parando. E o homem estava sentado do lado, na grade, e viu o cachorro se mexer. Você não acredita que o homem que estava deitado dentro do cachorro levou a mão para o lado dele para baixar a grade, para poder sair de dentro? O cara pulou de cima do ônibus, andando, que eu acho que até hoje atravessou a Itaipu, do susto que ele levou. Bom, nós viemos para Cascavel, é claro, eu vim pequeno para cá, vim com os pais. Nós morávamos, antes de vir para Cascavel, nós morávamos em Maringá. Nós somos pioneiros de Maringá também, nós chegamos em Maringá em 1946 e viemos aqui, nós tínhamos um hotel lá em Maringá e meus pais venderam o hotel e resolveram fazer uma visita a uma filha e uns filhos que moravam aqui em Cascavel. Isso em 1949. Quando o papai chegou aqui em Cascavel, a família chegou, ele foi contratado para abrir uma estrada daqui de Cascavel ao Rio Piquiri, para ligar o oeste do Paraná com o norte do Paraná, ligação que não existia. E outra, ele foi também convidado pelo prefeito, então prefeito de Foz do Iguaçu, Júlio Paza, que eram compadres, a ser subprefeito de Cascavel. Ele assumiu esses dois encargos, essas duas incumbências, e aí nós, claro, mudamos para Cascavel definitivamente. Isso foi em 1949. Nós viemos mais assim com a informação do meu pai, que veio com uns anos antes e conheceu a região e ele achou que a região tinha futuro. Então foi lá e convenceu nós a vender umas terras que nós tínhamos e viemos junto com meu pai e minha mãe, viemos junto da nossa família, veio com esse negócio na cabeça que era um lugar novo, lugar de futuro. O papai achou que Cascavel ia ser um lugar bom, ia crescer, ia desenvolver
e que de verdade estava certo, porque aconteceu, né? Faleceu a minha irmã. Daí, quando estavam tirando ela, colocando ela no caixão para levar para o cemitério, vieram trazer a minha sobrinha, com 3 anos de idade, que tinha falecido. Daí, dia 27, o meu irmão chegou a avisar que o filho dele tinha morrido com 8 meses de idade. Daí o meu pai se desgostou e tinha já um convite do seu Ramiro Siqueira para ele vir, que soube o que tinha acontecido, né? Daí nós viemos, fomos morar na chácara do seu Ramiro. Bom, na verdade, como em Santa Catarina as oportunidades de rendimento econômicas estavam um pouco esparsas, e aqui no Paraná havia aquela fama de que a terra roxa do Paraná era a melhor do mundo, tá? E como eram terras devolutas aqui, o governo do Paraná franqueou aos interessados a possibilidade de vir aqui, tomar posse de uma área de até 40 alqueires, e uma vez tomado posse e requerida essa posse para o governo do Paraná, uma vez constatado que estavam fazendo uso da terra, eram titulados com título de propriedade de 40 alqueires de terra. Então nós fizemos requerimento para vários membros da família, né, até os menores, que ia dar uns 200 alqueires, né, éramos em 5. Mas quando chegamos aqui com a mudança em cima do caminhãozinho, lá de Santa Catarina, vindo por lugares que nem estrada direito tinha, aqui pelo sudoeste do Paraná, chegada aqui, em função da grande matança de poceiros, de jaguncismo e tudo mais, o governo do Paraná havia pura e simplesmente cancelado e impedido todo e qualquer ingresso de novos poceiros para as terras devolutas. E aí nós ficamos, a minha família, que eu fiquei 6 meses mais em Santa Catarina, a minha família ficou a ver navios aqui, com a mudança em cima do caminhão. Não havia nem uma casinha para alugar para poder se instalar, porque Cascavel era um vilarejo bem diminuto até, não havia casas disponíveis para alocação. Então se instalaram no Hotel Sabino, que ficava onde hoje é a Praça Getúlio Vargas, precariamente, e aí o meu pai, precisando auferir algum rendimento para alimentar a família, pesquisou na cidade, mas não havia oportunidade de trabalho nenhum. Aí então, como ele era alfaiate de profissão, tirou a sua maquininha, a Neumann alemã do começo do século passado, e diz: agora Cascavel tem alfaiate. Deve ter sido o primeiro alfaiate de Cascavel. O meu pai, quando ele veio para Cascavel, com meu avô, ele tinha 8 anos. Eles eram uma família muito grande, né? E os meus dois tios ficaram estudando lá em Santa Catarina, e daí meu avô veio para cá com o resto. Eles vieram de cargueiro, vieram de carroça, né? Primeiro eles ficaram em Catanduvas, né? Que veio primeiro os Galeski, que são os parentes, são meus avós, né? São meus avós. Daí meu pai vieram para Cascavel. De Cascavel eles vieram mais ou menos assim em 1918, 17, por aí. E eles vieram com uma matéria que dava tudo, né? Tinha muito madeira, matéria muito plana, que lá em Santa Catarina era tudo dobrado, né? E eles vieram para cá. Daí eles vieram trabalhar aqui em Cascavel, né? Nós tínhamos uma caminhoneta, nós viemos de Maringá aqui, mas o caminho foi por Guarapuava, nós viemos Campo Mourão, Pitanga, Guarapuava, Laranjeiras, Cascavel. Era um caminho longo, não havia, como eu disse, ligação daqui diretamente como temos hoje via Campo Mourão. O transporte, essa ligação era feita por Guarapuava. Bom, na primeira leva eram meu pai, minha mãe, seu Ítalo Weber, dona Rocina Weber, o meu irmão Dimer José Weber, a minha irmã Mirtes Maria Weber, e eu fiquei em Videira, Santa Catarina, concluindo o 5º ano, para só vir quase 6 meses depois. Nós pegamos um caminhão, 48, eu lembro, um internacional, colocamos uma carroceria, colocamos 2 mudanças, a nossa e do seu Hilário Zardo. Aí viemos, levamos 9 dias para chegar, e estava o tempo bom.
Mas tinha os rios, aquelas balsas, mais de 4.000 quilos não passava porque afundava mais de 4.000 quilos. E até no Rio Iguaçu aconteceu um negócio no Rio Iguaçu, que era o último rio que eu tinha que passar para chegar, não tinha mais balsa depois. Quando eu estava quase chegando no fim, a balsa de um lado, que era a canoa por baixo da plancha da balsa, né? E começou a entrar água nela, a balsa começou a entortar. E nós encostamos no barranco, mas não tinha jeito de tirar o caminhão de cima, porque o caminhão ficou assim. Aí nós fomos nos colonos, reunimos lá umas 4, 5 juntas de boi, e com correntão, pegamos para engatar na balsa, naquele canto que caiu, para poder levantar, para equilibrar a balsa, para poder tirar o caminhão de cima da balsa. Chegamos a fazer até isso, poder atravessar o caminhão para o lado de cá, para o lado que nós vinha para Cascavel, para Laranjeira, né? Não existia açúcar, não tinha arroz, não tinha trigo, não tinha café, nós tínhamos que passar sem café. Daí foram plantando café até crescer e dar, nós tomava chá. Fazia açúcar de cana, moía a cana, fazia uma roda para o cavalo puxar, nós punhava a vara de cana assim naquela roda e aquela roda moía e saía o líquido, daí nós fazíamos o açúcar daquilo. Daí cozinhava aquele líquido até secar, até ficar no ponto de desmanchar para açúcar. Daí nós jogava nos gamelão que tinha de madeira e mexia até secar que ficar no ponto de açúcar. Era sofrido para fazer açúcar, mas tinha que fazer porque não tinha açúcar aqui. Se meu pai tiver que pagar pecado pelo que ele matou de animal, de bicho, ele vai sofrer muito, coitado, porque era o que nós comia carne de caça. Carne de caça, não tinha outra, carne de caça, era carne de caça. Meus irmãos, para eles se manterem com carne, eles tinham que caçar veado, tateto, porco do mato. Nós tínhamos em casa uma horta que nós plantávamos. Parte da alimentação, da carne, vinha da caça. Então, hoje, práticas que a gente condenaria e tudo mais, o meu próprio pai tinha, né? Porque aqui próximo onde eu terminava a rodoviária, um pouquinho mais além, onde o loteamento logo em seguida, era já mato mais fechado, tudo mais. Então, o meu pai, que tinha uma espingarda de 2 canos muito da boa, né? E um farolete de 3 elementos com pilha nova que iluminava bem, tá? E durante uma tarde, de domingo à tarde, que não trabalhava, ia lá, pesquisava onde havia um rastinho de veado, principalmente próximo do córregozinho lá. Ele preparava o barreiro. O barreiro é o seguinte, é colocar sal para a caça vir ali, lamber e tudo mais. Aí ele ia no outro domingo, olhava, aqui está lambendo, então aqui o veado vem. Aí ele sabia pela lua, pela fase da lua, o horário que o bicho viria ali, lamber o salzinho. Aí ele levava 2 ou 3 pedaços de madeira no bagageiro de uma bicicleta, martelo, prego, subia, fazia o giral. O giral é numa árvore próxima, faz um estaleiro lá para poder assim, ficar sentado, esperando lá, quietinho, sem fazer barulho. O bicho, quando ele via um barulhinho ali da caça, falava, o bichinho tá aí. Ele emparelhava o farolete no cano da espingarda, fazia a pontaria e na cabeça para não estragar a carne. Pô. Daqui a pouco colocava na garupeira da bicicleta, pelas 9h30, 10 da noite, ele sabia pro horário da lua, estava ele com a caça lá em casa. Como a carne de veado era muito seca, muito dura, ele comprava no açougue do João de Matos, que hoje dá nome de uma rua aqui na Aclimação Coqueiral, nessa região ali, comprava um pouco de toucinho, de bacon, né? E uma carne de porco, misturava para fazer a linguiça para ela não ficar muito seca depois. Então essa era uma fonte de proteína que tinha, era a caça. Um dia o Amadeu Pompeu, o irmão do Beto, nós estávamos saindo com os caminhões carregados aqui para Foz. Ali onde é o hospital regional agora,
Passou uma vara de porco do mato, mais ou menos uns 40. Passou assim, passou para baixo, bem no hospital. Aí o Amadeu Pompeu, que é o irmão do Beto, fez a volta e veio aqui no posto do Valdemar, que o Valdemar tinha cachorro, tinha espingarda, foram atrás dos porcos do mato. Eu depois fui embora. Ali, aqui dentro da cidade, cara, tinha porco do mato, tinha tateto, tinha veado, tinha anta, tinha de tudo. Tudo que você pensar. Com a vitória da Revolução de 1930, Silvério se tornou proprietário das terras arrendadas por decisão do governo revolucionário que cassou as posses antigas. Jeca Silvério veio com seus familiares e empregados para se estabelecer na Encruzilhada em 28 de março de 1930. E em Ojeca instalou uma casa de comércio nessa encruzilhada. Foi aí que ele desenvolveu um povoado, trouxe os parentes dele. O Inhojeca veio de Pouso Alegre, hoje uma região lá do município de Guaraniaçu. Mas ele não veio direto, ele também era do Candói. A amizade de papai com o Inhojeca era muito grande, porque eles conviveram lá no Candói também. Por isso que eu digo que a formação inicial de Cascavel é de gente de Candói, do Cantagalo, de Guarapuava, por aí. Esse povo aqui começou aqui o desenvolvimento desta região. Antes de ser município, isso aqui era o distrito de Aparecida dos Portos, pertencente a Foz do Iguaçu, e eram dados títulos de aforamento. O aforamento o que é? É um arrendatário perpétuo, quer dizer, ele é arrendatário e não paga imposto, paga o foro para quem é dono. O município de Foz do Iguaçu era dono da terra, cobrava um foro e dava em aforamento 6 hectares, 8 hectares, tá. Da rua 7 de setembro para o oeste, toda essa parte aqui do patrimônio velho, era onde estavam expedidos os títulos de aforamento, então, do patrimônio de Aparecida dos Portos. Assim, 2 alqueires, 3 alqueires, 4 alqueires, não passava de 5, 6 alqueires, porque era para popular, para ocupar aqui, para formar um núcleo populacional. É interessante, o desenvolvimento de Cascavel não se deve a colonizadoras como os demais municípios da região oeste, principalmente. Cada cidade que nós sabemos aqui, Toledo, Marechal Rondon, Céu Azul, Matelândia, Medianeira, todos esses foram oriundos de concessões legais adquiridas por colonizadores do sul e que fizeram suas próprias cidades. Cascavel não teve esse processo de ocupação. Nós aqui tivemos na região do Piquiri um grande desenvolvimento, porque descobriu-se, com aquela estrada que meu pai abriu, descobriu-se que naquela região do Piquiri, hoje ali era mais próximo de Nova Aurora, a terra era propícia ao cultivo de café. E como a economia do café no Brasil era algo de importante, grandes empresários de São Paulo, do Rio de Janeiro, do Espírito Santo, do Sul também, investiram bastante comprando terras nessa região. Como Cascavel começou a assumir uma certa notoriedade em função de ter o governo do estado franqueado as terras devolutas para ocupação, pois tinha esse mesmo governo interesse em que essas terras devolutas fossem ocupadas, se tornassem produtivas e que fosse populado o oeste do Paraná também, que era uma área desguarnecida, né, de mata nativa aí de grande porte e tudo mais, pinheiro, muito pinheiro, peroba, cedro, madeira de lei, um monte de coisa, né? Porque anteriormente nós tínhamos tido apenas o ciclo da erva mate, que era abrangia daqui até Foz do Iguaçu, com muitos paraguaios aqui, argentinos, até se misturavam aqui nessa época, explorando a erva mate. Tinha uma firma grande aí, da Erva Mates Laranjeiras, que dominava essa parte. Então, toda a região nova, onde há ocupação de terras, é claro que a ambição, o banditismo também vem paralelo a tudo isso. Aqui em Cascavel, então, se instalou a indústria da grilagem. Os grileiros são os que
Não conseguindo título, não conseguindo nada, vão, se apossam da terra, fajutam um documento, se for o caso, ou por em função política aí consegue um título de propriedade, e o poceiro que está lá há muito tempo trabalhando, batalhando, sendo sacrificado, acaba sendo alijado de lá, ou é expulso, ou na maioria das vezes, como era aqui em Cascavel, era morto pura e simplesmente. Dizem que o rio Piquiri ali, cada dia se via 1 ou 2 cadáveres boiando lá de poceiros, né? E havia mesmo, havia muito grileiro aqui que ia, matava, usava o jagunço. O jagunço é o pistoleiro assalariado que vai lá e mata e desaloja o poceiro. Aconteceu muito caso. O meu pai mesmo, por causa do jagunço, ele ficou escondido uns 2 meses lá, onde que é o Lago Azul. Por causa do jagunço, por causa de terra. Isso era terrível. Minha mãe ficou com 7 crianças pequenas em casa, fechada. Eu, como era muito curiosa, sempre fui danada, esperta, assim. Meu pai falava que eu ia lá para ser um homem. Eu saía para ver. Aí eu ia ver as coisas, eu via tiro, grito, assim, mas o jagunço era temido, muito temido. Mataram muitos colonos aqui, muitos. Porque aqui foi colonizado pelos poloneses, né? Então, quando vieram aquela turma que souberam que tinha muita terra boa, muito pinheiro, muito dinheiro, né? Aí eles contratavam o jagunço, né? Assim, em tempo que eu comecei na época do jaguncismo, né? Passei muito apuro de se encontrar 2 ou 3 bandidão na época, no salão, de tirar revólver, dá para mim guardar, ou às vezes com 2 na cinta, não cabia na cadeira, para sentar na cadeira, tirar as armas e botar em cima do barcãozinho para cortar o cabelo. Daí chegar outro, se encontrar por ali, daí eu já pensava que ia sair algum problema, daí o cara já via, o outro já saía fora, depois se encontravam nas estradas, e daí no outro dia a gente ia saber, mataram o fulano. Quem que matou? Foi fulano. Ah, eu lembro, estava aqui ontem. E já fui envolvido muitas vezes como testemunha, sem saber, sem ver o que tinha acontecido, que se encontraram no salão, na barbearia na época, né, em 1959, quer dizer, 68, 60, 70. Eu recebia ofício para ir no fórum, ia saber lá no fórum o que tinha acontecido, era, você viu... Digo, não vi nada, eu só sei que se encontraram na minha barbearia. Eu estava cortando o cabelo do Marins Belo, no caso. Aí chegou, tarde, bota seca, que foi morto, né? Daí logo, no outro dia, amanheceu morto, que eu correu atrás do cara, pegou lá na estrada, subiu, derrubou no chão, o cara estava com o revólver, puxou, atirou debaixo do queixo, caiu morto em cima dele. Aí queriam que eu contasse, mas se eu vou contar, se eu não vi. O começo foi lá no salão, mas depois saí lá para fora, não sei de nada. Isso aconteceu muito comigo, isso aí, desse tempo aí. Porque o tempo que eu comecei era tudo sertão. Avenida Brasil tinha até ali no Martinique, para cima era lavoura de arroz, que nós ia, na época que eu estudava um pouco, nós ia pegar melancia ali, tempo de colégio. E uma madrugada aconteceu um caso, eu estava lá no hospital, causalmente. Eu era jovem, estava namorando uma enfermeira lá. E o doutor Vitor dormia no hospital, era grande ali, tudo de madeira, grande, dormia atrás da cozinha, nós estávamos perto do fogão, uma noite fria, uma madrugada. Aí a pouco eu vi um jipe, porque só andava jipe traçado, picape traçado, porque não, com barro, com chuva não andava. Aí eu fui ver lá, o cara buzinou, fui lá, chama o doutor Vitor aí que tem um homem faqueado ali fora, né, no jipe. Daí fui lá, bati lá, o doutor Vitor foi pronto, era um homem assim, já levantou e daí ele falou, agora tem que funcionar, o homem estava acabado, falar bem claro, bem o que eu vi, né, tem que falar o que eu vi. O homem no chão, tirou do jipe, era um jagunço, que foi lá para matar uns caras para tirar da casa onde estavam. E então os caras faquearam ele e saiu as tripas do homem para fora com folha, terra, ele estava deitado. Aí tinha que funcionar o motor para fazer a cirurgia, o doutor Vitor atender aquele homem. Fomos fazer funcionar, mas quem diz, cara? Aí vim buscar o falecido Ciro Nardi e o pai dele
e fiquemos umas 2 horas ali naquela manivela até que o motor funcionou. Continuou e deu para fazer a... Aí eu lembro assim na minha cabeça, nós ficamos olhando ali em roda. Parecia o Dr. Bispo, aquele homem deitado e com uma bacia branca, grande assim, água limpa do lado. Eu não sei, pra mim que ele, não sei, na minha cabeça ficou assim gravado, que tirou as tripadas tudo dali, jogou na bacia, da bacia trouxe de volta. Não sei se ele costurou, o que ele fez, e ele costurou ali uns dias, o cara tava matando gente de novo, cara. Então até isso eu presenciei no começo de Cascavel aí. Até 1930, Cascavel foi apenas uma referência geográfica rural e não urbana. O fator inicial da formação da cidade de Cascavel se deu em 11 de novembro de 1923, quando o comerciante José Silvério de Oliveira, em uma de suas passagens pela trilha da erva mate, achou no solo da Encruzilhada dos Gomes uma estátua de santa. Esse achado impressionou Silvério, que arrendou a região da Encruzilhada junto ao proprietário Antônio Elias. No local do achado da imagem, mais tarde foi construída a capela religiosa, hoje Igreja de Santo Antônio. Cascavel começou a sua economia urbana com um armazém de secos e molhados e Jeca Silvério no final de março de 1930. Na época, os armazéns que vendiam de tudo que hoje seriam os supermercados ou shopping centers eram chamados de bodegas. Os 10 anos que nós morávamos aqui não tinha comércio. Para comprar as coisas tinha que ir para Foz ou senão para Laranjeira. Agora em Catanduvas tinha uma lojinha lá, que dava para comprar, se nós precisava tecido para roupa, já tinha para comprar em Catanduvas. Meu tio tinha um armazém, primeiro armazém que era um pequenininho, que era do Francisco Bartinique, que era o irmão do José. Depois o tio José abriu um armazém maior, que era secos e molhados. Daí tinha tecidos, roupa, e comprava as coisas dos colonos, né? Comprava feijão, arroz, para revender, né? O primeiro posto de gasolina é Valdemar Bom, Shell, posto Shell. No Museu Histórico está guardada a relíquia, que era a bomba manual mecânica, né? Tem um recipiente de vidro com capacidade de 40 litros no topo da bomba. Então bombeava-se do tanque manualmente até encher o reservatório de 20 litros e lá estão as marcas. Quem quiser vá até o Museu Histórico para ver, de 20, 15, 10, 5 e 0, né? Então chegava lá, ó, põe 10 litros aí, você ligava lá, abria a torneirinha, de 20 para 10, pronto, 10 só 10, então tá bom, tá? E assim é. Era essa a bomba que tinha no posto central Shell, que está hoje aqui na parte baixa da cidade aí. Começa aqui em Cascavel, tinha esses secos molhados, que era do José Bartini, que era meu tio, que era irmão do meu pai. Tinha, depois do hotel do meu tio, tinha hotel americano. Depois tinha uma padaria que era dos Medeiros, que veio de Santa Catarina, uma padaria, que eu lembro. Depois foi evoluindo, veio a loja Renner, do Ailton Colombelli, veio a Veragem São Miguel, que era feragem, né? A Copal era uma loja, um comércio, né? Tinha de tudo, secos e molhados, né? Era uma loja muito grande. Era ferramenta, machado, foice, serrote, lima, ferramenta. Botina, tudo coisas grosseiras. Farinha, esse negócio de comer, era o que se encontrava nos comércios, aí se encontrava. Em 14 de novembro de 1951, foi assinada a Lei Estadual 790/51, criando o município de Cascavel. O município continuou distrito de Foz do Iguaçu até 14 de novembro de 1952, quando se deu a instalação oficial do município. Com a emancipação do município, nas primeiras eleições para prefeito, ocorreu a vitória por um voto do agropecuarista José Neves Formigueri, do antigo PTB. Neves concorreu com o farmacêutico Tarquínio Joslin dos Santos, pelo Partido Republicano do governador Bento Munhoz da Rocha. Uma vez instalado o município aqui em Cascavel, havia que se proceder à primeira eleição, né?
Saíram candidatos na época, um farmacêutico que tinha aqui, de nome Tarquínio Joslin dos Santos, e outro que advindo de Santa Catarina, aí, do clã Formigueri, né, que vieram um outro Vereiro, irmãos, o Tacílio Bion, que ainda tem o cartório, ele é primo, né, vieram de Santa Catarina. E o José Neves Formigueri foi outro candidato, saíram dois candidatos, Tarquínio Joslin dos Santos e José Neves Formigueri. Então, procedeu-se à eleição. Fazia parte de Cascavel nessa época Corbélia, Cafelândia, Nova Aurora, Santa Teresa, Lindo Oeste, Tato, todos esses municípios que foram desmembrados de Cascavel faziam. Então, procedida a eleição, foi-se para o escrutínio. O senhor José Neves Formigueri venceu por um voto. Um voto. Daí então, pasmo, o outro candidato, Tarquínio Joslin dos Santos, se lembrou que não havia votado. Nessa de ver se os eleitores estavam vindo votar, não sei o que, saindo, estourou o horário e ele não votou. Houvesse ele votado, daria empate à votação e ele seria o prefeito, porque a legislação da época mandava que o que tivesse mais idade assumisse a prefeitura. Foi reportagem nacional na revista O Cruzeiro, que era a revista mais de circulação nacional, mais importante do Brasil. Foi um fato que até hoje a gente lembra historicamente, porque o prefeito teria sido outro se tivesse votado na eleição. Então, por não ter votado, acabou não sendo prefeito. Meu pai sempre militou em partidos, ele foi partidário de Getúlio Vargas, ele foi partidário, ele também teve uma passagem pela Ação Integralista Brasileira, teve uma série. E aqui, claro, quando ele foi nomeado subprefeito, ele militava num partido. Ele foi candidato, ele foi vereador em Cascavel por Foz do Iguaçu. Na época, o distrito aqui de Cascavel pertencia a Foz do Iguaçu, ele foi. E nós sempre nos envolvemos, a família toda esteve envolvida. Não disputando cargos, mas sempre trabalhando ligados a políticos. As eleições aqui eram bastante movimentadas e tinha churrasco que eles davam para o pessoal, né? Havia bastante disputa, só que era tão bom aquela época, para nós, que nem nós, que era garoto na época, para nós era bom quando tinha campanha política, porque tinha muita festa, sabe? Então os candidatos matavam 5, 6 boi e fazia aquelas festonas, sabe? Então tinha um partido de um lado, do outro, então fazia aquelas festas. Então uma parte de um, outra parte de um lado, do outro. Então eu era criança, mas eu participava junto com meu pai, com meus tios, né? Então nós ia. Aquelas disputas de prefeito, no caso, né? Mas, que nem a mãe, quando eu vim votar, a primeira vez que a minha mãe veio votar, foi em dia 14 de dezembro de 1952. Eu tinha 7 para 8 anos. Eu vim junto com a minha mãe votar, a minha mãe veio votar. E eu vim junto a pé, fizemos 15 quilômetros a pé, chovia uma barbaridade no dia da eleição. Nós os dois molhados, eu e minha mãezinha, veio votar, que só tinha eleitor na casa, só minha mãe. Eu vim junto votar aqui no Pio 12, que é a Avenida do Brasil, colégio onde nós estudávamos. O casamento era cada vez que o padre vinha, saía 2, 3 casamentos, aproveitava a vinda do padre. E os casamentos eram também simples assim. O nosso casamento, a festa durou 3 dias, que o pessoal aqui de Cascavel foram, eu morava na Colônia Esperança, eu casei lá, e ele morava aqui. Daí o pessoal foram no casamento e começou a chover, e quem não levou tolda para vir, para não se molhar, e um só na cascaroça, assim, tiveram que ficar 3 dias até passar a chuva. Então nós dançava dia e noite. Daí quando foi no segundo dia, nós estava com os pés que só calo. Daí tiremos os calçados, dançava de pé no chão.
3 dias, 3 noites de casamento. Daí matavam galinha, porco, tudo para continuar a festa. O que eu lembro do meu casamento é que teve festa da Araci Fogaça, da Amélia Fogaça, também teve festa. Agora, os outros faziam festa, mas não, os morenos não eram convidados. No meu casamento eles foram, foi os morenos e foi os brancos também. Até que no meu casamento houve até um pequeno desentendimento com o meu irmão Exadide, que eles foram lá para... o meu noivo convidou, né? Daí ele falou, quando eles chegaram, ele falou, não, aqui não é dividido não, vocês podem entrar, podem se divertir à vontade, contanto que vocês entrem com respeito, vocês podem se divertir, aqui não é que nem lá o clube de vocês. O lazer aqui era incipiente, aleatório, então havia muito poucas oportunidades de diversão, principalmente diversão coletiva, né? É um casamento aqui, uma missa quando vinha o bispo aqui, né? Que aí se reunia mais gente, uma primeira comunhão. Então era o passeio da roupinha domingueira, né? E em matéria de diversão noturna, havia o primeiro clube de Cascavel, cujo presidente era o Adelino André Catani, que era vereador por Cascavel, mas de Foz do Iguaçu e vereador do Patrimônio de Aparecida dos Portos e agora já do município de Cascavel, né, recém-instalado. Então ele foi o que construiu a primeira sede própria do Tuiuti Esporte Clube. E o baile de inauguração, que foi um sucesso, veio gente de todo o oeste do Paraná aqui, tinham que vir 2 dias antes para chegar a tempo aqui do baile. E eu, o meu irmão e o Raul Nardi, filho do pioneiro, irmão do falecido Ciro Nardi, irmão mais velho, fomos os garçons, nós molecada, fomos os garçons do baile de inauguração. Com jalequinho, com gravatinha borboleta, com cabelinho lambido, tá? E com a bandejinha, tá? Ganhamos tanta gorjeta do pessoal do baile, que o baile foi bom, né? Era a música boa e tudo mais, que eu fiquei impressionado, nunca tinha ganho tanto dinheiro numa noite só. Olha, foi construído o clube do Tuiuti, que era um clube grande de madeira, que a indústria da madeira deu. E então nós se reunia, porque tinha um grupo, né, foi aumentando, a cidade também foi aumentando, mas no começo devia ter entre todos os jovens, entre moça e rapaz, uns 40, vamos dizer, em todos. Então nós se reunia ali, eu e a mulher do Décio Garapace, nós tocava o acordeão para nós dançar. Então eu tocava um pouco, ela tocava um pouco, e nós se divertia a noite inteira. Era onde nós se divertia, no clube do Tuiuti. O esporte em Cascavel, sempre houve tentativas boas até de se firmar como no futebol profissional. O automobilismo, né, graças ao pioneirismo do Pedro Mufato, do Fedumente, do Mário Tomás e dos outros que faziam corrida aí nas ruas de terra ainda, depois criaram uma pista lá onde é bem para lá do Parque São Paulo. Então houve o Zilmar Belks também, né, que até o autódromo leva o nome dele. Aí na gestão do Pedro Mufato, o pessoal já tinha comprado a área do autódromo e tudo mais. O Pedro Mufato deu uma força muito grande pro autódromo. Eu era assessor jurídico dele na época também. E aí se implantou esse autódromo aqui para o interior do Brasil, era um dos melhores na época, né? Até hoje ainda quebra um galho. E o Pedro Mufato, graças ao seu interesse, ao seu empenho e ajuda que deu e o estímulo que deu aos empresários que eram os sócios do autódromo, conseguiu se pavimentar, fazer uma pista razoável e tudo mais, e temos aí. Olha, futebol, vou te contar uma história. O nosso campo, era ali na Praça Getúlio Vargas. Era só terra. Inclusive, naquela época veio tinha muitos paraguaios que vinham jogar bola com nós aqui. Jogava com nós aqui. E um dia
nós estávamos jogava com Guarapuava, Laranjeira, em cima de caminhão, com chuva na estrada, o caminhão tombava, ficava nos barrancos, e nós, todo mundo ajudava, todo mundo, você vê que aquilo que é vontade de Foz do Iguaçu, em cima de caminhão, Toledo, o nosso adversário, o pior, tinha 2 times em Toledo. Primeiro rádio que transmitiu um jogo de futebol na nossa região aqui foi em Toledo. Então, para nós aqui, para o povo, o pessoal de serraria, peãozada, que era mais peãozada, no rádio, que a televisão não tinha, no rádio, foi avisado que ia ser transmitido no rádio o tal de jogo. Menino do céu, era a mesma coisa para nós disputar uma Copa do Mundo, cara. Eu garanto que os caras que disputam a Copa do Mundo hoje não tinha tanta alegria que nem nós tinha quando fomos em Toledo. Nós jogamos 2 jogos, um dia um jogo, um dia outro, transmitido. E para nós não tinha a alegria maior do mundo. Tá. Jogamos um jogo, um dia eles pagaram, um deles era jogar aqui. Nós tinha 2 times aqui também. Aí eles vieram jogar aqui e perderam aqui. E eles, de lá nós ganhamos deles no primeiro jogo, pagaram toda a despesa para nós ficar no hotel lá, para jogar no outro dia com o outro time que veio aqui que perdeu para o Cascavel. Ficamos lá, né? E que ia ser lá transmitido no rádio, cara, tá louco. Bom, transmitiu o segundo jogo, aí começamos o jogo. Tinha uns rapazes que estavam fazendo uma estratégia, a estratégia que nós dissemos é a rodovia. Era um pessoal que veio de fora, que vinha trabalhar para abrir a estrada, que é hoje a 277, que não tinha, estavam abrindo. Então tinha 2 rapazes que veio de Curitiba, jogavam bem. Aí um chamava Tite e outro chamava Francisquinho, eu lembro até o nome dos caras. E convidamos eles, porque eles jogavam muito bem, foi com nós. Chegamos lá, o segundo jogo, transmitido, né? E aqui todo mundo no rádio. E o primeiro gol, o segundo gol, empatamos, estávamos empatados, e no segundo tempo, na metade do segundo tempo, eu marquei o gol da vitória para Cascavel. Mas daí, não sei, por causa de um seu mal entendido lá, o juiz me expulsou, cara. Tá tudo bem. De noite, eles convidaram nós no clube do Grêmio para nós fazer um jantar e escutar a gravação da transmissão do jogo. Nenhum mosquito não escutava, todo mundo com atenção ali, né? Nunca tinha visto, cara. Nunca tinha, sabe o que? Nunca tinha visto. Aí, porque eu esperei o meu gol, eu tava com o papo assim, esperando o meu gol de alegria, né? Não é que os caras me erram o nome meu, dá o nome daquele de Curitiba, cara. Mas eu quase chorei ali na frente de sentir, de tanto que eu senti. Pô, eu queria que desse o meu nome, que eu marquei o gol da vitória e ainda deu o nome trocado. Em 1930, quando começou a formar a Vila de Cascavel, Jeca Silvério determinou a construção de um ranchinho que aos domingos funcionaria como capela religiosa e durante a semana como sala de aula. Essa escolinha seria a origem do atual Colégio Eleodoro Ébano Pereira, depois de ter passado por várias etapas. Primeiramente foi municipal, pertencendo a Foz do Iguaçu, e depois estadualizado como Casa Escolar. Como os professores eram também policiais, casos de Sandário dos Santos e Aníbal Lopes da Silva, fora das funções religiosas e das aulas, o ranchinho também servia como distrito policial e posto de saúde para socorro aos feridos. Na década de 50, foi criada a Escola de Comércio Rio Branco, do professor Antônio Cid. Em seguida, o Colégio Nossa Senhora Auxiliadora e, na década de 60, o Colégio Marista. Eu vim de Maringá para cá, já tinha o 4º ano, já era o limite da escola de Cascavel, era esse. Então eu não estudei em Cascavel, eu fiz um curso naquele tempo era Madureza, hoje é o supletivo, né? Eu fiz o supletivo de 1º grau e depois eu fiz o colégio, a Escola Técnica de Comércio lá, que já era do Marista. Consegui depois entrar na universidade, eu sou da 1ª turma de Letras. Aí eu entrei também no curso de Ciências Contábeis, isso já em 76.
Assim que eu concluí o curso de Ciências Contábeis, eu já era contador, já tinha um bom desenvolvimento na área de contabilidade. Eu fui convidado para ser professor na universidade. Fiquei lá até a aposentadoria, 25 anos de atividades dentro da universidade. Por isso fui professor no Marista também, na Escola Técnica de Comércio, no curso Marista. A escola para nós era difícil na época, que quando a primeira escola que eu vim frequentar, eu tinha 8 para 9 anos. É aqui na Pio 12, com a Avenida Brasil. Mas pouco tempo nós tivemos de escola, porque era longe. E nós não tinha como vir na escola. Às vezes vinha a cavalo ou a pé, mas tinha que sair de noite para chegar no horário. Bom, eu quando cheguei em Cascavel já existia o grupo escolar. Até uma irmã minha foi diretora lá, era professora e diretora. Nos consta que as primeiras aulas de Cascavel aqui na Encruzilhada foram dadas na igreja. E os professores primeiro tinham o senhor Orozendo, reconhecido como o primeiro professor, um senhor que era professor mesmo. Um professor interessante foi o senhor Sandália dos Santos, que era o cartorário. O cartorário ele também deu muita aula. Às vezes perdia a aula porque era sertão onde nós passava, né? E era um bicho que nós via também, tudo criança, pequeno, só nós, em 4, 5. Tateto, porco do mato que nós via. Aqui onde é Comil hoje, nós passamos um dia trepado nas árvores por causa dos porcos do mato, onde é Comil. Isso foi em 1955, mais ou menos. Até eu tinha uma sacolinha que a minha mãe fez de pano, de trazer o meu material para vir no colégio. E no trepar na árvore, caiu. E eu tinha os material das meninas, o meu. E aí os porcos do mato rasgaram tudo, comeram todos os cadernos. E depois chegamos em casa, sem nada, e o pai queria saber a mãe onde é que estava o material. Os tatetos comeram. E daí? Tive que vir com a minha mãe e o pai mostrar aonde nós estávamos trepados e estava tudo moído quando eles passaram os porcos do mato, os tatetos, né? Comeram esse material de vinagre. Depois nós vinha pegando pedaços de caderno.